Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo Alves e hoje a gente vai falar sobre notação científica, tá bom? Então, antes de começar a notação científica, eu vou falar um pouquinho sobre potência de 10, tá certo? Então, vamos lá. Olha só, potência de base 10, né? Então, a potência de base 10 são talvez as potências mais importantes, né? Pois são muito utilizadas em estudo de ciência, física e tudo mais, né? Aí tem aqui alguns exemplos. Como é que eu posso escrever, pessoal, um número, né, quando está em potência de 10? Ó, 10 elevado a zero. Então, observa, como aqui o expoente é zero, significa que qualquer número elevado a zero é um. 10 elevado a um, pessoal, a gente vai observar, ó, aparece um zero. Então, 10 elevado a um, basta eu colocar o 1 e 1, zero. 10 elevado a 2, eu coloco 1 e 2 zeros. 10 elevado a 3, eu escrevo 1 e 3 zeros. 10 elevado a 4, eu escrevo 1 e 4 zeros, e assim segue a ideia. Tá? Ou seja, se eu colocar aqui, por exemplo, 10 elevado a 6, como é que a gente pode escrever isso aqui? Ao invés de calcular 10 vezes 10 vezes 10, 6 vezes, você pode apenas colocar o 1 e colocar a quantidade de zeros que tiver no expoente. Como o expoente aqui tem 6, então você vai acrescentar 6 zeros aqui, ó. E aí, nesse caso, você tem 1.000.000, tá certo? Então, 10 elevado a 6 é 1.000.000, tá bom? Então, vamos ver mais outro exemplo. Potência de 10. Ó, agora a potência de 10, ela tem base, ou melhor, tem expoente negativo, né? Ó, 10 elevado a menos 1. Como é que fica? Vamos ver como é que vai ficar agora, né? Ó, 10 elevado a menos 1, pessoal, a gente pode escrever como 1 sobre 10 elevado a 1. E 1 sobre 10 elevado a 1 é 0,1. Então, olha o que muda. Ó. Você pode fazer direto. Ó. 10 elevado a menos 1, agora, o que a gente escreve? Ó? O 0,1. Observe, a gente tem um 0 e um 1 à direita, e uma vírgula. 10 elevado a menos 2 vai ser 0,01. E essa ideia vai seguir, tá bom? E aí, vamos agora para a notação científica. Então, só uma dica aqui antes. Se eu colocar, por exemplo, 10 elevado a menos 2, o que eu quero que vocês observam? Ó? 10 elevado a menos 2, quando o expoente é negativo, você pode fazer assim. Ó. Você vai colocar o 1 e vai colocar dois zeros à esquerda dele, porque o expoente é negativo. Aí você vai colocar vírgula aqui, tá? Aí, por exemplo, 10 elevado a menos 3. O que você vai fazer? Coloca aqui o número 1 e vai colocar três zeros à esquerda dele, ó. Aí você vem aqui e coloca a vírgula, certo? Se fosse 10 elevado a 3, quando o expoente é positivo, o que você faz? Coloca o 1 e coloca três zeros à direita do 1 e não coloca vírgula. Agora, quando o expoente é negativo, você coloca o 1 e coloca três zeros à esquerda dele e coloca a vírgula, tá certo? Então, tá aí. Agora vamos ver um pouquinho de notação científica, né? Notação científica, pessoal. A notação científica ela serve para a gente fazer anotações de números muito grandes ou números muito pequenos, tá? Aqui tem alguns exemplos. A notação científica é um procedimento matemático que nos possibilita trabalhar com números grandes ou pequenos, como eu tinha comentado antes. Por exemplo, a gente tem aqui a distância da Terra à Lua, que é quanto? Ó? 1.000, milhões, bilhões. 3 bilhões e 400 milhões, né? Como é que eu escrevo isso aqui, por exemplo, em notação científica, pessoal? Eu poderia fazer isso aqui, daqui a pouco eu vou explicar qual o procedimento para vocês, dessa forma. Ó. Eu vou escrever 3,4 vezes, aí eu vou colocar o 10 e vou contar ó, quantas casas eu corri, ó, quantas casas decimais eu corri da esquerda até chegar no número 3,4. Então, observa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, isso aqui ficaria ó, 9. Então, 3,4 vezes 10 elevado a 9. Tá bom? Por aí segue. Mas aqui é só para vocês entenderem um pouquinho. Uma distância percorrida pela luz em um ano, no caso, ó, é esse número aqui, ó, imenso, um número muito grande. Então, ao invés da gente escrever esse número
desse tamanho, a gente vai escrever ele na forma de notação científica, é para facilitar os cálculos, tá bom? Então, vamos ver um pouquinho mais para frente. Olha só, a questão de notação científica, pessoal, a gente observa isso. Ó, qual será a representação de um número em notação científica? Eu deixei aqui essa expressão em vermelho para vocês perceberem, para destacar, né? Todo número em notação científica, pessoal, ele vai ter essa representação aqui. Esse A vai ser um número, eu vou colocar aqui, ó. Esse A tem que ser um número que vai ser, ó, maior ou igual a 1 e vai ser menor do que 10, certo? Ou seja, esse número que vai ficar aqui antes do 10, multiplicando 10, ele tem que ser um número, pessoal, compreendido entre 1 e 10. Agora pode incluir 1, ou seja, pode ser maior ou igual a 1, agora tem que ser menor do que 10, ou seja, pode ser 9,99, agora não pode escrever 11 e nem um número menor do que 1, tá certo? Então, vamos ver, como é que eu posso escrever, então, o 200 na forma de notação científica? Então, observe, eu vou ter que escolher um número para ficar no lugar do A, o 10 vai ser sempre colocado 10 e o N vai ser o expoente. Como é que a gente faz então, pessoal? Ó, o 2, né? 200, por exemplo, está entre 1 e 10? Não está. Se eu colocar a vírgula aqui, ó, ficaria 20. Só que o 20 também não está entre 1 e 10. Quem está entre 1 e 10 é 2. Então, eu vou escrever no lugar do A 2, ó, vezes 10. Agora, o expoente, pessoal, do 10, que é esse N aqui, como é que a gente vai colocar esse expoente? Como é que a gente vai encontrar o expoente? Você vai fazer assim, ó. Quantas casas decimais a gente corre para a esquerda até chegar no número 2? Aí você observa, ó, 1, 2. Então, se você voltou duas casas decimais, você coloca o expoente 2. Então, 200 na forma de potência, né, ou de notação científica é 2 vezes 10 elevado a 2. Tá bom? A mesma forma aqui, ó, 3,4. 3,4 está entre 1 e 10. Lembra, ó, o A tem que ficar entre 1 e 10. Então, 3,4 está entre 1 e 10. Aí eu coloco vezes, vou colocar o 10 e vou contar as casas decimais aqui, ó, até chegar lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui, expoente 9. Bem tranquilo, certo? Essa próxima. Observe, se a vírgula ficar aqui, não está entre 1 e 10. Se ficar aqui, ficaria 45, 94,5, lá, então tem que ficar aqui, ó, 9. Então, vai ficar 9,45. Aí eu coloco vezes. Observe que 9,45 está entre 1 e 10. Então, está correto, pode ser. Aí eu coloco 10. Vamos contar agora para saber qual o valor do expoente. Aí eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Não é isso? 15. Então, eu vou só conferir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, o expoente é 15. Tranquilo? Agora, esse outro, pessoal. Observe que aqui já é um número decimal, tá? Aqui era um número inteiro, aqui já é um número decimal. O que eu vou fazer? Para o número ficar entre 1 e 10, então a vírgula tem que estar aqui, ó, 8,5. Então, vai ficar 8,5 vezes 10. Agora, você vai começar a contar a partir dessa vírgula aqui, ó, para a direita. E quando o número é decimal, que você conta para a direita, o expoente agora vai ficar negativo, tá? Então, a gente vai contar a partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o expoente aqui é 9, porém negativo, tá? Vai ser negativo quando o número for decimal. E aí você conta da esquerda para a direita. Quando é inteiro positivo, você conta da direita para a esquerda e o expoente fica positivo. Tá bom? Então é isso aí. Vamos mais uma questãozinha.
Então, uma regra prática, pessoal. Coloquei essa observação aqui que é uma regra prática. Ó. Números maiores do que 1. Quando o número for maior do que 1, que é esse caso aqui, ó, 2000 é maior do que 1. O que acontece? Quando o número é maior do que 1, deslocamos a vírgula para a esquerda até atingirmos o primeiro algarismo do número. O número de casas deslocada para a esquerda corresponde ao expoente positivo da potência de base 10. Que o que eu tinha comentado, né, pessoal? O que acontece aqui? O A é 2, então vai ficar assim, ó, 2 vezes 10. Observe, o número é maior do que 1, então eu vou começar contando da direita para a esquerda. Então, ó, 1, 2, 3. Então, a vírgula vai ficar aqui, ó. Só que como aí eu voltei a casa 3 vezes para a esquerda, eu vou colocar o expoente 3. Então, ó, 2000 na forma de notação científica é o mesmo que 2 vezes 10 elevado a 3. Por que isso, pessoal? Se você pegar 10 elevado a 3, vai dar 1000. E 1000 vezes 2 dá 2000. Aqui é só uma forma de representar o número, tá? Em potência e notação científica, tá bom? Aqui observe, ó, eu vou colocar o número para ficar entre 1 e 10, a vírgula tem que estar aqui, ó. Que aí fica 3,12, né? Aí eu escrevo 3,12 vezes 10. Aí eu vou ver quantas vezes, ó, eu contei até chegar aqui. Então, observe, ó, 1, 2, 3, 4. Então, aqui o expoente vai ser 4. Tranquilo? Vamos ao próximo. Observe que para ficar entre 1 e 10, a vírgula tem que estar aqui. Aí eu vou colocar 7,625. Tem que colocar todos os números, viu? Aí eu coloco agora o 10 e o expoente eu vou contar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar aqui expoente 5. Tranquilo? Bem fácil. 805. Para ficar entre 1 e 10, a vírgula tem que estar aqui. Ó. Então, vai ficar 8,05 vezes 10. E o expoente, ó, 1, 2. A vírgula voltou duas vezes, então aqui é 2. Bom, mas vamos lá. Agora, é números menores do que 1. Então, observe. A gente acabou de fazer quando o número era maior do que 1. Agora é quando o número é menor do que 1. Tá vendo aqui, ó? 0,0008. Isso é menor do que 1. Quando o número é menor do que 1, o que a gente faz? Olha o que explica aqui, ó. Deslocamos a vírgula para a direita. Então, agora a gente já vai deslocar, ó, a vírgula da esquerda para a direita, até atingirmos o primeiro algarismo diferente de zero. Então, ó, não pode parar aqui, porque tem zero ainda. Então, a gente vai deslocar até chegar aqui no 8. E não é aqui não, viu? É depois do 8. E aí, o que mais? O número de casas deslocado para a direita corresponde ao expoente, só que agora o expoente tem que ser negativo da potência de base 10, tá? Vamos entender melhor. Então, o que eu vou fazer? A vírgula está aqui. Para ficar um número entre 1 e 10, aí a vírgula vai sair daqui e, ó, 1, 2, 3, 4. Vai parar aqui na frente do 8. Se a vírgula para na frente do 8, vai ficar 8, aí coloca vezes 10. Se a gente correu 4 casas à direita, ó, 1, 2, 3, 4. Eu vou colocar aqui o expoente 4, só que agora vai ser negativo. Tá bom? Então, dessa forma aqui. Essa outra questão, para ficar entre 1 e 10, a vírgula tem que estar aqui, ó. Observe que não é aqui, ela tem que parar aqui. Se eu parar a vírgula aqui, aí vai ficar 3,45. Então, ó, 3,45 vezes 10. Vamos ver agora quantas casas a gente teve que percorrer para a direita até chegar no 3. Ó. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui é 7, o expoente, porém negativo. Tá bom? Vamos à próxima questão. 4,2, né? Aqui, na verdade, é 0,42. Para ficar em notação científica, entre 1 e 10, tem que ficar a vírgula aqui, ó, entre 4 e 2, que aí fica 4,2. Então, eu escrevo 4,2 vezes 10, né? E o expoente vai ficar como? A vírgula estava aqui, veio uma vez para a direita, então aqui vai ficar expoente menos 1. Tá bom? A próxima, ó. A vírgula está aqui, ó,
para ficar entre 1 e 10, 3,6 vezes 10. E o expoente, ó, 1, 2. Duas casas decimais, coloco aqui, menos 2. Bem tranquilo, pessoal. Vamos para a próxima. Vamos lá. Agora, uma observação que a gente anotou aqui, ó. A notação científica exige que o número A, que é esse aqui, ó, que acompanha o 10 elevado a n, que multiplica a potência de base 10, seja um número maior ou igual a 1, como eu já comentei, e menor que 10. Agora o número, né? Assim, o número 44 vezes 10 elevado a 3, 44 vezes 10 elevado a 3, então não está na forma de notação científica. Ele deve ser escrito de que forma, pessoal? Está aqui, ó, 4,4 vezes 10 elevado a 4. Então, observe, ó, era 44, né? Como é que ficou? Só vou colocar aqui para vocês verem o que eu estou falando. O número era 44 vezes 10 elevado a 3. Esse número, do jeito que ele está aqui, ele não está na forma de notação científica, porque 44 é maior do que 10. Como é que eu faço, então, para escrever na forma de notação científica? Nesse caso, já está como potência de 10. Aí, observe que a vírgula tem que voltar para cá, ó. Tem que ficar assim. Então, vai ficar 4,4 vezes 10, só que agora o expoente vai ficar 4. Então, nesse caso aqui, se eu voltar uma casa para a esquerda, eu vou aumentar eu vou aumentar um número aqui no expoente, né? Tá bom? Então, eu vou até tirar isso aqui, apagar essa vírgula para não confundir. Então, 44 vezes 10 a terceira é o mesmo que 4,4 vezes 10 a quarta, tá bom? O outro exemplo ali, pessoal, ó, que tem aqui também, é o quê? Ele pegou 37, né? Vezes 10 a menos 6. E ele quer saber isso aqui em notação científica. Como é que a gente poderia fazer? 37 é maior que 10, então eu posso fazer assim, ó. 3,7 vezes 10. Então, observe, se eu voltei a vírgula uma vez para a esquerda, vai aumentar o expoente. Vai aumentar uma casa, né? Então, se é menos 6 com mais 1, vai dar quanto? Vai dar menos 5. Daí, menos 5. Tá? Então, sempre que você voltar para a esquerda, aumenta o expoente. Se ir para a direita, vai diminuir. Tá bom? Então, vamos ver o exemplo aqui, como é que faz. 48,5 vezes 10 elevado a 2. Não está em notação científica. Como é que fica? Em notação científica seria 4,8, né? Aí eu tenho que colocar o 5, vezes 10, elevado a quanto, pessoal? Observe. Se a gente voltou uma casa para a esquerda, se aqui o expoente é 2, agora passa a ser 3. Você aumenta uma unidade no expoente. Tá? Sempre que voltar, ó, voltou à esquerda, aumenta, né? Uma unidade no expoente, se voltar uma casa decimal. Essa aqui, observe que aqui a gente não vem para a esquerda, a gente vai para a direita. Ó. Sai daqui para ir para cá, porque está 0,85, é um número menor do que 1. Para ficar um número maior do que 1 e menor do que 10, tem que ficar o quê? 8,5 vezes 10. Agora, observe. Se aqui a gente teve que andar uma casa para a direita, aí o que a gente vai fazer? Vai diminuir um número aqui. Então, se é menos 3 com menos 1, vai dar menos 4. Então, vai ficar assim, ó. 8,5 vezes 10 elevado a menos 4. Tá bom? O próximo caso agora, pessoal, só para vocês verem, que cai bastante notação científica, é muito interessante, é uma questão do Enem 2019. Tá? Caiu no Enem 2019 uma questão de notação científica. Olha aí. A última prova do Enem, né? A última prova do Enem teve essa questão. É o Enem 2019, caderno azul, questão 140. O que que diz aqui, ó? Vamos ler. A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza.
Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro de 0,0011 milímetro. Ó, então aqui é a medida do diâmetro do vírus. Vamos ver o comando da questão. O que a questão quer que a gente faça? Ó? Em notação científica, olha pessoal, prova do Enem. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetros é. Ou seja, a questão é bem tranquila. Ela nem pediu para fazer essa transformação em centímetro, em metros, nada. Era só do jeito que está aqui, ela quer que a gente escreva esse número em notação científica. Então, vou passar o número para cá. 0,00011. Esse é o número. Isso aqui está em milímetro. Como é que a gente escreve isso aqui em notação científica, pessoal? A notação científica tem que estar entre 1 e 10. Então, a vírgula tem que ficar aqui, ó, 1,1. Então, vai ficar 1,1 vezes 10. Agora, eu vou ver quantas casas decimais eu tive que percorrer para chegar no 1,1. Então, observa, ó, a partir daqui, 1, 2, 3, 4. Ou seja, aqui vai ficar 4. Só que como o número é decimal, o expoente fica negativo, ó, menos 4. Você poderia confundir aqui, ó, a questão nem colocou, né? 4 positivos, só colocou esse. Então, foi mais fácil ainda para você não errar. Tá bom? Então, a alternativa correta aqui é a letra D, né? Que é 1,1 vezes 10 elevado a menos 4. Letra D de dado. Ok? Então, tá aí uma questãozinha bem interessante. Então, pessoal, se gostou, se te ajudou, compartilhe com seus amigos, tá? Dê um like, se inscreva no canal para que a gente continue fazendo esse projeto para ajudar todos os alunos do Brasil, tá bom? Então, até mais e um abraço.